Bom, então, boa noite a todos, pessoal que está aqui presente conosco na sede da Associação Médica de Pelotas, as pessoas que estão conosco online. É com grande prazer que eu apresento a vocês uma nova modalidade de evento, junto ao nosso patrocinador, nosso apoiador, nosso parceirão, né, de ano. Então, a gente tem hoje a Unicred como sendo esse nosso parceiro. E a Unicred, então, vai, junto conosco, ao longo desse próximo ano, nos trazer informações que sejam importantes e pertinentes à nossa profissão e aproximar as informações, nos trazer essas informações de uma forma muito próxima. E hoje, nesse momento, a gente, então, faz esse evento como uma palestra para poder justamente aproveitar essa oportunidade. Então, hoje nós teremos como tema a inflação alta, como melhores alternativas e investimentos. Então, eu peço ao Dr. Sé, nosso colega, que possa fazer a apresentação do nosso palestrante. Obrigado, Clarice. É com satisfação que nós estamos hoje iniciando essa parceria entre Unicred Integração e a Associação Médica de Pelotas. A Unicred sempre teve no seu DNA a área médica muito próxima para desenvolvimento, para formação na área econômica, que é uma carência que nós temos na nossa graduação. Então, hoje nós estamos aqui com o Guilherme, colaborador da Unicred. O Guilherme será o nosso palestrante, um tema bem atual nesse momento que a gente vem vivendo, de insegurança, de inflação, de juros altos, principalmente o que a Unicred está fazendo para auxiliar os seus cooperados. O Guilherme dispensa a apresentação, ele está conosco há bastante tempo, ele tem um currículo no sistema financeiro de mais de 10 anos, e ele é uma das pessoas que orientam os nossos cooperados no sentido de preservar os seus ganhos, as suas aplicações, as melhores oportunidades de mercado. Guilherme, é com você hoje. Obrigado. Bom, pessoal, então queria agradecer à Associação Médica de Pelotas, doutora Clarice, né, o espaço que estão nos dando para a gente falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre investimentos, né, e mostrar o que a gente tem, então o que a gente está vislumbrando e como que a gente pode melhor se posicionar nesse cenário. Então, dentro de todas as gamas de produtos e serviços, né, que a Unicred oferece aos seus cooperados, hoje nós vamos entrar no detalhe de investimentos, né, as aplicações financeiras que a gente trabalha. Então, aqui brevemente, né, falando da Unicred, que está fazendo 33 anos de existência, né, começou em 1989, com um grupo de médicos que se uniram, né, na época nós tínhamos aí uma inflação que girava na casa de 1.200%, uma taxa de juros de 2.400%, e eles se uniram então para tentar
encontrar melhores formas de se financiar, né? E aí, com isso, então, deu origem à Unicred. Então, hoje a Unicred ela é composta por uma confederação, 4 centrais, 34 cooperativas. Então, nós, Unicred Integração, somos uma dessas cooperativas, e 308 pontos de atendimento. E 2021, então, foi o nosso melhor resultado histórico. Aqui um pouquinho dos números. Então, o sistema Unicred, hoje, ele conta com 253 mil cooperados, 19,6 bilhões em ativos totais, 14,7 bilhões de depósitos totais, 2,5 bilhões em patrimônio líquido, 1,6 bilhões em capital social e 11,5 bilhões na carteira de crédito. Então, isso mostra a robustez do sistema Unicred, né? Aqui entrando, então, nas sobras, o quanto a gente entrega para o nosso cooperado. A gente entregou em 2021, né, como melhor resultado, 425 milhões de reais. Né? Então, o nosso cooperado que tem conosco aplicações, crédito, depósito à vista, né, dinheiro em conta corrente, e capital social, obviamente, ele teve um retorno de 425 milhões de reais. Aqui falando um pouquinho do retorno que a gente entrega em relação ao patrimônio, né, é importante no Brasil, um país que a gente tem uma inflação alta, né, uma taxa de juros que oscila bastante, a Unicred ela consegue manter uma linearidade que é muito importante. Né, e por que se dá isso? Se dá pela solidez do sistema, né, pelo setor que a gente atua, né, e pela forma que a gente acaba trazendo novos cooperados, a gente consegue entregar esse resultado. Então, no ano passado, a gente entregou um retorno de 16,9% sobre o patrimônio, né, como se a minha empresa lá tivesse me rendido, né, 16,9% no ano. A gente sabe quanto difícil é uma empresa ter esse retorno no Brasil, né? E com a consistência que a Unicred gera ao longo dos anos. Bom, então, gente, dentro das 34 cooperativas, a Unicred Integração é uma dessas cooperativas. E aqui alguns números que a gente gerou em 2021, então foram 31 milhões de reais em resultado operacional antes de provisões, então foi um crescimento de 31% em relação ao ano de 2020, 22,2 milhões de resultado total e 18,4 milhões em sobras. Mas vamos lá, o que nós entregamos, então, direta e indiretamente para os nossos cooperados, né? Então, diretamente, nós entregamos 3,7 milhões em retorno de juros ao capital. E entregamos também 10,1 milhões de reais de sobras distribuídas. E o que são essas sobras distribuídas? Então, os nossos cooperados que têm aplicações, crédito e depósito à vista participaram desse rateio, deste valor. Porém, indiretamente, que esse é o grande motivo, né, das cooperativas existirem, o que a gente consegue gerar em relação ao mercado financeiro, né, de forma financeira, o nosso cooperado ele teve uma economia de 2,6 milhões em tarifas de pacotes e serviços. Além disso, ele teve 2 milhões de reais de rendimento acima do que os bancos, né, do que a média das aplicações financeiras dos bancos no Brasil. E no crédito, ele teve uma economia de 55 milhões de reais, os dados do Banco Central de 2021. Então, no total, a Unicred, direta e indiretamente, gerou 74 milhões de reais, né, que voltou para o nosso cooperado. Estamos também no movimento de expansão, né, o Banco Central vem com o programa Desafios 2022, quer expandir as cooperativas, né, a participação das cooperativas para 20% do sistema financeiro e também expandir no Nordeste para 25%. Então, com essa expansão do Banco Central, Unicred Integração
inaugurou a agência de Fortaleza, como a gente pode ver aqui na foto. Inauguramos também este ano a agência de Natal e nas próximas semanas estaremos inaugurando a agência de Teresina. Na parte social e sustentável, a Unicred ela tem o programa Vida que Prospera, onde é feita uma série de atividades para crianças e jovens sobre educação financeira. Temos também a Escola de Empreendedorismo, né, onde uma vez por ano trazemos personalidades de diversos setores para que possam estar dando aulas, né, para os nossos cooperados. E também temos o Unicred Sustentável, onde temos 2 usinas de placas fotovoltaicas e já somos autossuficientes em energia elétrica. Bom, gente, então, vamos falar um pouquinho de cenário econômico. Eu dividi em 2 partes, o cenário externo e o cenário interno, para a gente poder entender todo o contexto, né, que tem acontecido no mundo, né, onde a gente está e como a gente pode melhor alocar os nossos investimentos. Mas antes disso, é que eu trago uma fórmula, né, que aparentemente ela é complexa, mas que na verdade ela é muito simples. E ela diz o seguinte, que o preço de um bem, ele reflete a perspectiva do valor futuro trazido a valor presente. O que significa? Quando eu tenho um imóvel que eu alugo, ou uma empresa, ou qualquer bem que me gere uma renda, quanto que ele vale? Ele vale o fluxo que ele gera, futuro, normalmente a gente faz uma conta de 10 anos, né, mais um valor na perpetuidade, descontado por uma taxa. E que taxa é essa? A taxa de juros mais um valor, né? Se eu estou descontando uma ação, por exemplo, um prêmio de risco. Então, hoje eu estou dizendo que eu desconto meus fluxos de caixa no Brasil, por exemplo, numa ação, a 20%. Ou seja, uma ação ela precisa estar me remunerando mais de 20% para fazer valer a pena o investimento. Então, esse fluxo de caixa, né, quanto maior o valor esperado de dividendos futuros, seja ele o bem que for, maior o preço corrente. E quanto mais arriscado o valor futuro, ou seja, quanto maior a taxa de juros, no nosso caso, quanto maior a inflação que eleva a taxa de juros, menor o preço corrente. Ou seja, quando estamos vivendo num cenário inflacionário como o atual, onde a taxa de juros sobe, o preço dos bens, quando a gente vai valorar eles, ele também cai. E para entendermos, né, então, onde nós estamos e como navegar, a gente precisa entender do mercado, né, americano. Eu costumo dizer assim, que é como quando a gente vai sair de casa, que a gente olha a previsão do tempo, né, quando o economista acorda, a primeira coisa que ele abre lá são os títulos públicos americanos, né? A gente tem que saber como que está os Estados Unidos para conseguir navegar da melhor forma possível. E o que aconteceu nos Estados Unidos, o que tem acontecido, né, na economia norte-americana? Bom, aqui eu trago um resumo da reunião do FED de 2021, de dezembro de 2021, onde o FED dizia que a projeção da taxa de juros era de 0,9% para o final de 2022. E na reunião de junho, né, ou seja, 6 meses depois, ele está dizendo que a taxa de juros é de 3,4%. Ou seja, ele saiu de 0,9% para 3,4%. Quando a gente coloca isso no valor de um ativo, ou no caso do valor das ações, a gente vê o que estamos vendo na Bolsa Americana, né, em diversas bolsas ao redor do mundo, a queda, né, porque a taxa de juros está subindo. Bom, em relação ao PIB, da mesma forma, ele previa, então, 2022, lá em dezembro, 4%, hoje ele prevê 1,7% de crescimento. Por quê? Porque quando a inflação sobe e o juro sobe, né, o crescimento ele também acaba acompanhando para baixo a inflação. E a taxa de desemprego, que estava em 3,5% em dezembro, hoje em 3,7%, pouca coisa mudou. Bom, gente, então, para contextualizar, né, essa inflação alta que a gente vive hoje, o que nós tivemos nos Estados Unidos? Bom, num primeiro momento, até 2008,
nós tínhamos as instituições financeiras liderando, né, o jogo da economia americana, com crédito imobiliário, né, com algumas operações que alavancaram o sistema imobiliário, e o Fed não tinha muita participação, ou seja, o Banco Central americano não participava tão ativamente da economia comprando ativos. A partir de 2008, quando nós tivemos lá a crise imobiliária, né, a crise das hipotecas, preço dos imóveis que subiam, né, até 2008, as pessoas acabaram não conseguindo honrar, né, as suas parcelas, e acabou gerando a queda a crise imobiliária. Com isso, quebrou-se então o banco Lehman Brothers. Nós tivemos o Fed salvando a economia, comprando a seguradora AIG, né, fez a compra na época por 182 bilhões de dólares, e aqui a gente vê onde começa então a participação do Fed, né, na economia americana. Bom, o Fed começa a comprar, começa a aumentar o seu balanço, e a gente vê um movimento no mercado financeiro, né, até este segundo momento, em 2020, onde, mesmo ele comprando, né, mesmo ele aumentando o balanço, nós não tínhamos inflação. Por quê? Nós tínhamos as cadeias globais integradas, tinha todo o processo de globalização, né, tinha China e Estados Unidos que mesmo com o Trump e a China tendo alguns não compactuando com todas as políticas, as coisas acabavam ocorrendo, né, no limite aconteciam. Então, todo esse cenário estava muito benéfico, até que veio 2020, né, veio a Covid, e com isso o Fed injetou na economia aproximadamente 5 trilhões de dólares. Ou seja, de 2020 até hoje, ele injetou mais do que ele havia injetado até 2008. Né? Porém, toda a cadeia produtiva, né, todo o modelo criado até esse momento, ele também foi remodelado. E aí nós chegamos, então, onde a gente está hoje, né? Um cenário onde nós temos inflação subindo ao redor do mundo. Eu estava vendo a inflação da Alemanha, a inflação, o produtor já passou de 30%, né? Então a inflação ela não é um evento único, exclusivo brasileiro, né? E vamos ver depois também que o nosso Banco Central já está à frente dos demais países. Então é isso, gente, começando, né, esse processo inflacionário através do aumento do balanço do Fed. Bom, então aqui a gente vê a inflação nos Estados Unidos aí que chegou nos patamares de 1970, né? Porém, para a gente entender um pouco melhor a inflação, a gente precisa avaliar o núcleo da inflação. E aqui eu utilizo a taxa do Fed de Dallas, né, que é o PCE, o núcleo da inflação, ou seja, nós tiramos da inflação, daqueles 8,6%, nós tiramos tudo que é passageiro, né, tudo que não é persistente. E aí nós chegamos a uma inflação de aproximadamente 4%. Bom, o que a gente sabe, né, em alguns modelos econométricos nos colocam? Que para mim conter 0,30% da inflação, eu preciso subir 1% meus juros. Se eu estou falando, né, que eu tenho aí 2% de inflação acima da meta, a meta hoje está em 2%, ou seja, quanto que eu ainda tenho que subir os meus juros nos Estados Unidos para conter a inflação? E aí, voltando para aquele primeiro slide de quanto vale um ativo, né, e aqui falando de imóveis, bolsa e qualquer tipo de ativo, nós temos o seguinte cenário. Bom, se a gente está falando que precisa aumentar mais os juros, como é que será que vão ficar os ativos nos Estados Unidos? Né, a gente vê um Fed falando numa taxa de juros de 3,5% mais ou menos. Será que vai chegar? Bom, o que a econometria nos fala é que vai precisar um pouco mais de aperto monetário para ele conseguir conter essa inflação.
Olhando o desemprego nos Estados Unidos, então, outro dado importante aqui, um dos dados mais importantes para o núcleo de inflação, porque é um dos indicadores mais persistentes na inflação, nós temos hoje a taxa de desemprego num dos menores patamares das últimas décadas, de 3,6%. Temos um gap no mercado de trabalho de 2 empregos para cada trabalhador. Ou seja, estamos em pleno emprego, tem emprego sobrando. Né? Os Estados Unidos têm emprego sobrando, tem 2 empregos para um trabalhador. E o que faz, né? O que esse cenário coloca? Coloca os salários em alta. Então, isso é muito importante lá para o núcleo de inflação, acaba aumentando muito a inflação americana. E aí a gente vem, então, para o título público de 10 anos. Bom, a taxa de juros de 10 anos, o que significa? Significa a taxa de juros que a gente está olhando lá para 10 anos. E essa taxa de juros que é utilizada para descontar os ativos. Então, a taxa de juros de 10 anos está nos dizendo aqui que ela vai valer 3,28%. Bom, como a gente colocou, né, como eu mostrei aqui para vocês, o Banco Central americano vai ter que fazer um aperto muito maior, né, seja via taxa de juros, seja via o desemprego. No Banco Central americano, ele precisa ancorar dois indicadores, que é o desemprego e a inflação. No Brasil, nosso Banco Central controla a inflação. Então, lá nos Estados Unidos, ele vai ter que... Ele está poxa, para onde que eu vou? Hoje, o maior problema é a inflação. Então, assim, ele vai ter que conter essa inflação, né, para evitar que problemas maiores possam surgir ali na frente. Bom, gente, e as bolsas americanas? Né? Então, dito isso, o que nós temos aqui nas bolsas americanas? A bolsa... Então, a bolsa nada mais é do que uma cesta de ações. E ações são participações em empresas. Né? Então, se um ativo, como eu disse, né, vale o fluxo de caixa descontado pela taxa de juros, mais um valor, mais um risco, quando o juro sobe, esses ativos têm que cair. Né? Eles acabam caindo. Então, assim, bom, as bolsas estão caindo aproximadamente 30% no ano. Será que chegaram num patamar adequado para começar a comprar? Né, hoje, acaba escutando, né, no dia a dia, poxa, Guilherme, já caiu bastante, né? Vamos comprar a Bolsa Americana? Olha, se a gente for olhar todas as informações, né, que eu trouxe aqui hoje, fica um pouco difícil, né, da gente concordar com essa afirmativa. Né? Então, assim, olhando a Bolsa Americana, por um indicador que eu gosto de utilizar, que é o preço-lucro de Shiller, né, basicamente, é o preço dividido pelo lucro ajustado à inflação dos últimos 10 anos, a gente ainda tem uma bolsa americana na sua média histórica bastante elevada. E aqui corrobora com todo esse cenário. Né, esse cenário de que nós temos um mundo em inflação alta, uma inflação persistente, né, nos seus núcleos acabam mostrando isso, e uma inflação que vai ter que ter muito trabalho aí do Banco Central americano para conseguir conter, né, esse cenário inflacionário. E, bom, por que, gente, que nós vimos, então, os Estados Unidos? Porque vocês imaginem que para o nosso Banco Central aqui, o concorrente dele é o Banco Central americano. Quando o Banco Central americano está aumentando os juros, o nosso Banco Central aqui, para conseguir captar recurso, ele também tem que aumentar os juros. Então, por isso que é importante, né, a gente entender para onde que está indo os Estados Unidos. Além disso, o investidor brasileiro, ele começou a ter acessos, né, de forma mais democrática, digamos assim, de investimentos no exterior. Hoje nós vemos tem muito material disponível no YouTube e em redes sociais falando em investimentos no exterior. Mas assim, a gente precisa ter esse entendimento
para ver se faz sentido, né, a gente estar colocando o nosso recurso ou faz sentido a gente ter no Brasil. Então, o cenário americano é esse. E agora, vindo um pouquinho para o Brasil, no Brasil, fazendo a mesma perspectiva, a mesma trajetória do nosso Banco Central, então, em 2021, em janeiro de 2021, o Banco Central brasileiro, ele tinha uma perspectiva que a taxa de juros ia acabar 2022 em 5%. Né? Ou seja, 1 ano, 2 anos atrás, o Banco Central brasileiro dizia que no final de 2022 a taxa de juros seria 5%. Já em dezembro de 2021, então no final do ano passado, ele dizia que a taxa ia ser de 11,50%. Então, mais do que dobrou a taxa de juros. E aí, de novo, né, quando essa taxa aumenta, os ativos acabam perdendo o seu valor. E em abril de 2022, que é o último relatório que temos acesso, o Banco Central acabou entrando em greve e não teve mais o relatório Focus, tinha uma perspectiva de 13,25%, que é onde estamos hoje. Aí o Banco Central já coloca na última reunião que vai fazer um aumento, provavelmente, então, da mesma magnitude que ele fez anteriormente, de 0,75%, ou menor, ou menos, né? Já levando esses 13,25 para cima. Ou seja, no Brasil nós estamos num processo de inflação que historicamente, estruturalmente, ela é mais alta. E uma coisa que chamou muita atenção nesse processo inflacionário nos Estados Unidos é que muitos gestores, né, as pessoas que gerem recursos, muitos brasileiros ganharam dinheiro nos Estados Unidos. E muitos americanos não ganharam dinheiro. Porque os brasileiros estão acostumados com este cenário de muita incerteza, né, de inflação mais persistente, e o americano não. O americano ele foi dizer, olha, vamos ver, não é bem assim, né, a inflação vai cair, né, vamos esperar a próxima reunião, os próximos dados, e na verdade a inflação ela está mais persistente do que o previsto. Bom, a última reunião do Copom, então, nos traz a questão de pressões inflacionárias no ambiente externo, né, devido à guerra, né, na Ucrânia e na Rússia. Então, a gente ainda tem os problemas das cadeias produtivas que estão descasadas, né, tem a questão da Europa também voltando. A Europa estava num processo de energia renovável, hoje já está voltando um pouquinho atrás, então teve que voltar a usar o carvão, né, teve que voltar a ter um certo nível de desmatamento, né, que é tão comentado. Por quê? Porque acabou fazendo-se necessário, né? Então, todo esse processo ao redor do mundo está gerando essa inflação. Bom, o lado positivo é que a economia brasileira também está indicando um crescimento acima do esperado, né? Porém, se a gente for ver, né, no viés inflacionário, ele também acaba impulsionando, né, e não deixando a inflação ter apresentar alguma melhora. Bom, para a próxima reunião, então, o comitê prevê um novo ajuste, igual ou menor do que o anterior. Olhando a nossa inflação no Brasil, a gente vê que chegamos num pico maior do que a crise que vivemos em 2015. Né? O Banco Central já está prevendo, né, já tem uma previsão de trazer essa inflação para a meta em 2024. Porém, a gente ainda vê, agora tivemos os últimos dados ainda vieram um pouquinho abaixo, mas assim, não dão muitas caras de que vão entrar numa trajetória de curva descendente, né? A gente ainda tem uma inflação aí que está persistente. Taxa de desocupação, então, o desemprego também, né, dos últimos 5 anos aí no piso, e temos a taxa Selic, então, que chegou a 13,25%
ao ano, né? Então, o Banco Central brasileiro, ele já está adiantado na política monetária. Então, diferente dos outros bancos centrais, o nosso benefício é que a gente está bastante já adiantado, né? O nosso histórico, né, no Brasil, ele já é de um processo inflacionário bastante importante, né? E o nosso Banco Central, então, acabou se antecipando já e não deixou, né, o problema aparecer para correr atrás e depois ter um problema maior. Então, esse é um lado bom que nós temos no Brasil. Bom, dito isso, os nossos ativos hoje, se nós temos uma taxa de juros que já está bastante acima do mundo, os nossos ativos de risco, ou seja, bolsa, né, imóveis e tudo mais, eles deveriam estar baratos, né? Porém, ainda temos algumas questões políticas, né, aí na frente, que ainda deixam uma certa incerteza, né, para esse movimento. Bom, gente, então o cenário econômico é esse, né? A gente viu que é um cenário inflacionário, né? O mundo vive esse cenário, não é culpa do A ou do B, é um problema global. E assim, como é que hoje, com todas essas incertezas, a gente aloca os nossos recursos, né? Quais são as formas que nós temos no Brasil e o que a gente traz também aqui, né, para os nossos cooperados de melhor alocar os nossos recursos. Então, aqui o último relatório do Banco Suíço UBS. O Banco Suíço UBS é conhecido por gerir fortunas de famílias, né, os famosos family offices. E eles trazem aqui, então, esses family offices, basicamente eles dividem as aplicações da seguinte maneira: ativos tradicionais, 57%, e ativos alternativos em 43%. Por que a gente vê, né, no Brasil, a gente tem muito peso em renda fixa, né? Lá fora, a renda fixa, embora a inflação esteja alta, a renda fixa continua baixa. Então, nos Estados Unidos, com o último aumento do Fed, a taxa de juros chegou em 1,65. No Brasil, nós temos uma taxa muito maior, né? Nos países emergentes tem uma taxa muito maior. Só que lá fora não existe alternativa, né? A taxa de juros é muito baixa. Então, nos ativos tradicionais, os family offices, no estudo do Banco BS, traz que eles têm 32% em ações, 15% em renda fixa e 10% em caixa. Dos 32%, 24% em países desenvolvidos, 8% em países emergentes. Na renda fixa, 11% países desenvolvidos e 4% países emergentes. Nos ativos alternativos, então eles têm 21% em private equity. O que é private equity? São empresas de capital fechado, né? Então, esse tipo de investimento que agora está chegando, está vindo para o Brasil, né? A gente está vendo maior disponibilidade para os investidores brasileiros. Lá fora ele já é muito utilizado e é o principal responsável. Até aqui a gente consegue ver que o principal aumento na alocação dos family offices foi em private equity, né? Porém, né, de novo faço, vou ser insistente aqui, se o valor dos ativos estão caindo, então a gente pode imaginar, né, que boa parte também dessas alocações estão perdendo valor. 12% em imobiliário, 4% em fundos multimercados, 2% em crédito privado, até aqui um ponto que no mercado brasileiro nós temos visto muita alocação em crédito privado, né? Os investidores saindo bastante do crédito de instituição financeira para crédito privado. Olha, aqui a gente está vendo famílias altamente sofisticadas com 2% do patrimônio, né? No Brasil, muitas vezes a gente pega investidores com 40%, 50% do patrimônio em crédito privado. Então, é importante ter esse... Vamos ver aqui. Acho que ele já estava caindo. Caiu. Caiu da reunião. A internet.
Sim, é mesmo? Uhum. Agora sim. Acho que ela não está tela cheia agora. Ela não. Aí, bom, gente, tivemos um probleminha, já estamos de volta aí. Bom, eu falava do crédito privado, né, que tá bastante disponível ao investidor brasileiro, e o cuidado que a gente tem que ter quando a gente aplica nesse tipo de ativo, né, e 4% então em outros ativos. Bom, e no Brasil, né, será que a gente precisa ter uma alocação também, né, o investidor, ele precisa ter tantas alternativas de investimentos, como que é o nosso custo de oportunidade? Então, aqui no Brasil, a gente vê, eu fiz uma média aqui da taxa, da inflação, da taxa Selic do Ibovespa. Então, a gente vê que desde abril de 2013, o Ibovespa teve um rendimento de 99%. A taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, de 110%. E a nossa inflação de 74%. Então, assim, aqui eu não me ative a entrar em detalhes, né, de volatilidade, de medidas de risco, porque fica muito nítido, né, a oscilação que o investidor de bolsa sofreu ao longo desse tempo para ter o mesmo retorno que o investidor que aplica lá na renda fixa. Bom, e aplicação média, então, na Unicred Integração. Nós tivemos, então, o Ibovespa em 2021 com uma rentabilidade de menos 11,93%, a poupança rendendo 2,99%, CDI 4,35%. Uma aplicação média na Unicred Integração, já considerando as sobras, 5,48%, o dólar 7,39% e a inflação 10,6%. Então, na Unicred Integração, se nós formos considerar a rentabilidade média mais a rentabilidade distribuída, nós tivemos um total de 126% do CDI. Né? E numa aplicação que nós temos, então, liquidez imediata, né, e a segurança, né, da instituição financeira, do Fundo Garantidor de Crédito, do Fundo Garantidor Cooperativo. Aqui eu fiz uma alocação hipotética na Unicred. Então, com a mesma data, considerando a taxa Selic em azul escuro, considerando o Ibovespa, e uma carteira dividida em 80% de RDCs lastreado ao CDI, com a rentabilidade que temos hoje, e 20% RDC lastreado à inflação, que é uma nova modalidade que nós estamos desenvolvendo aqui na Unicred. Né? E voltando lá para abril de 2013, se nós tivéssemos distribuído a nossa carteira de investimentos dessa maneira, né, 80% com liquidez imediata, com título sem oscilação e 20% na inflação, numa aplicação lastreada à inflação, nós teríamos então
um retorno de 148% contra 110% da taxa Selic e 99% do Ibovespa. Então, vejam, gente, que assim, o Brasil, por ter essa inflação estruturalmente alta, a renda fixa, uma boa renda fixa, né, que nos gere, que nos entregue um retorno acima do que a média do mercado, acaba sendo muito interessante no longo prazo. Né? Por diversas vezes, na última década, nós ouvimos, poxa, agora a taxa de juros vai ficar em 2%, né? Pô, agora a taxa de juros vai ficar em 5%. Não, estruturalmente nós temos uma inflação e uma taxa de juros mais elevada do que o resto do mundo. Bom, e aqui, então, aí você vai me dizer o seguinte, bom, Guilherme, mas então vamos comparar, né, com os gestores de recursos, né? Pô, se a gente está fazendo uma carteira com 80% lá de lastreado ao CDI, mais 20% de inflação, vamos comparar, então, com os gestores. Então, eu trouxe aqui o índice de hedge funds da Ambima, que são os principais fundos multimercados, que a Ambima faz um índice, e também a gente vê aqui que a carteira teria rendido 26% desde fevereiro de 19, o Ibovespa 26%, e o índice, o IHFA 24%, e a inflação, a taxa Selic 15%. Porém, em março de 2020, porque aqui a gente também pode avaliar de diversas maneiras, né? A gente pode usar VAR, teste de estresse, mas assim, eu acho que o melhor cenário que a gente pode avaliar é pegar o pior mês de investimentos. Né? Se a gente tem o pior mês e a gente avalia as aplicações, a gente consegue entender o que pode acontecer, né, se algo acontecer da mesma forma, né, nesse pior cenário. E aí, quando a gente pega o retorno de março de 2020, nós temos a Selic em 0,34%, o Ibovespa caindo 30%, o índice de hedge funds da Ambima, né, o índice dos fundos multimercados no Brasil caindo 6,24%, e a carteira rendendo, então, 0,48%, e ficando acima do mercado, né, com uma simples diversificação, né, que a gente consegue fazer na Unicred. Bom, gente, a gente também tem a nossa previdência instituída, fechada, que é a Precaver, né? A Precaver que é da Quanta. A gente acaba trabalhando para os nossos cooperados, é uma previdência para quem tem um horizonte de longo prazo, também, né, é uma previdência que a gente acaba utilizando benefício fiscal, tem uma alocação estratégica, possui fundos exclusivos dentro e, obviamente, que é para quem visa lá o longo prazo, né? E assim, quando a gente olha uma previdência, alguns pontos importantes que a gente precisa verificar é que essa nossa previdência ela tem uma das menores taxas de administração do mercado brasileiro. Né? Por quê? Porque ela serve, né, ao nosso cooperado. Então, todos os produtos que a gente desenvolve dentro da Unicred tem o nosso cooperado no centro, né, e a gente tem a previdência como uma das principais ferramentas e uma grande alocação que o nosso cooperado pode fazer. Então, a taxa de administração é de 0,25%, e principalmente numa previdência, o que a gente tem que fazer uma análise muito criteriosa é do patrimônio dela. Porque o que ocorre no mercado brasileiro? Com toda oscilação de cenário político, cenário econômico, muitas vezes algumas previdências, num cenário de estresse, né, que a gente chama, num cenário de alta volatilidade, numa crise, acaba perdendo esse patrimônio. Né? As pessoas acabam resgatando. E no nosso caso aqui, a gente vê uma linearidade muito forte ano a ano no nosso patrimônio da Previdência. Então, esse é um dos principais fatores, mais do que rentabilidade, mais do que muitos outros aspectos que os investidores acabam avaliando primeiramente, nós precisamos avaliar o patrimônio da Previdência. Por quê? Porque é o valor que nós vamos ter lá na frente, né? Bom, qual que é o objetivo dessa previdência aqui, que é de renda fixa? Render o CDI mais 1,25% ao ano. Sim,
está fazendo o trabalho, né? Tá conseguindo suprir e ganhar acima de 5. Quando a gente analisa um cenário acima de 5 anos, a gente consegue entregar mais do que esse benchmark de CDI mais 1,25, e tem todos essas questões aqui que eu coloquei. Os fundos exclusivos, o patrimônio, né? A taxa de administração, então, uma das mais baixas do mercado. E também para o investidor mais moderado, e aqui vem aquela questão, né? A gente falou até agora da renda fixa, de inflação, né? Mas assim, faz sentido alocar em bolsa? Olha, primeiramente tem que entender o perfil do investidor, né? Quanto esse investidor está disposto a ter essa alocação, mas quando a gente vem para uma previdência e a gente consegue ter uma alocação balanceada, né? Num perfil aqui, no caso, nosso perfil moderado, a gente também consegue, a longo prazo, extrair benefícios. Então, qual que é a diferença aqui na nossa previdência, né? Por exemplo, do perfil moderado? Ao longo do tempo, ela vai rebalanceando automaticamente a carteira. Então, nós não precisamos nos preocupar em comprar mais ou menos bolsa. Aqui, no caso, hoje ela tem 12% em ações, né? Para quem está olhando a longo prazo, quanto mais a bolsa vai caindo, mais ela vai alocando em ações. Então, neste cenário é algo interessante, né? O que não é interessante, muitas vezes a alocação hoje em bolsa é para quem tem um horizonte de curto, médio prazo, para quem não tem um perfil adequado, né? Como muitas vezes a gente pega investidores, né, que entraram sem saber de todas essas questões e aí acabam tendo alguns problemas, né? Então aqui da mesma forma o nosso perfil moderado, para quem quer diversificar um pouco mais, tem um target, né, um índice de referência, então, de render ao ano CDI mais 2,50. Está um pouco abaixo do índice de referência, muito por conta das últimas quedas do mercado acionário, né? Mas é como eu digo, né? Bom, para quem está olhando para a Previdência, num cenário que a gente tem uma queda nos ativos, ou não está rendendo também, é o momento de aportar, né? Só que, de novo, o que nós temos que entender muito bem antes de ter esse produto? É ter o pensamento lá no longo prazo e é entender muito bem que quando tiver qualquer oscilação para baixo, a gente vai estar aportando, ter esse acompanhamento, né? Porque esses momentos vão ocorrer. E quando eles ocorrerem, não é para a gente trocar de aplicação ou trocar de previdência. Não, é para a gente aportar mais. Porque lá quando a gente fez, a gente entendeu ele e a gente vai estar ali esperando até muitas vezes o mercado cair para poder ir aportando e aumentando, né? Quando ele subir, e obviamente no agregado a gente vai ter um retorno bastante interessante. Bom, gente, então, da minha parte foi isso, né? Passar um pouquinho do cenário econômico, né? Mostrar essa inflação global, algumas alternativas que nós temos aqui na Unicred, né? Me coloco à disposição junto aqui com a equipe da Daniele, né, equipe de Pelotas, para a gente conversar, né, entender a carteira de investimentos e poder propor as melhores soluções e estar junto, né, nessa, como o nosso presidente, o Dr. Sé, falou no início, nessa parceria, né, que a gente tem com o nosso cooperado. Então é isso. Guilherme, muito obrigada pela apresentação, foi... Oi. Alô? Alô? 1, 2. Oi? Não? Oi? Bom, eu queria agradecer pela palestra maravilhosa. Para quem conhece pouco desse mundo, é uma oportunidade para conhecer um pouco mais, se interessar, porque, afinal de contas, como o Dr. Sé falou, nós não aprendemos isso nos bancos da universidade e saímos da universidade sem saber absolutamente nada a respeito, a não ser que a gente tenha buscado em alguma outra num outro aprendizado, né, diferente dos bancos da faculdade de medicina.
Então, é uma super oportunidade, essa parceria é importantíssima para a gente, para quem conhece pouco, para quem conhece muito, e eu sei que vocês estão à disposição da gente. Nós, médicos, temos essa oportunidade de podermos estar trabalhando o nosso investimento dessa forma. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês aqui conosco, a quem está conosco online também. Doutor Sé, muito obrigada pela presença e esperamos poder contar contigo, né, Guilherme, mais uma próxima oportunidade, né, Dani, para a gente poder aprender um pouco mais, tá? Muito obrigada mesmo. Ei, som, ei. Som, ei. Deu? Área econômica. Eu gostaria de falar sobre um pouco assim, da oportunidades de aplicação que a Unicred está oferecendo. As imobiliárias, a nossa BTRN, que nós abrimos uma parceria com a Atual, todas essas novas opções de investimentos que a Unicred está oferecendo aos seus cooperados. Doutor Sé, obrigado pela pergunta. Vamos lá, então, acho que para responder, primeiramente eu falo como que o Guilherme, né, que veio do mercado financeiro, o que o Guilherme faz aqui na cooperativa Unicred. Eu digo que as nossas raízes ao longo do caminho se uniram. Por quê? Qual que é a diferença, né? Dentro da Unicred, eu acho que o principal ponto é que tudo que é desenvolvido é pensando no cooperado. Então, assim, a gente precisa entender muito bem esse cenário e as necessidades do nosso cooperado para poder estar desenvolvendo aplicações que supram a necessidade deles. No caso, agora, neste momento, nós estamos criando, então, uma aplicação de renda fixa lastreada à inflação. Né? Por quê? Porque o nosso cooperado faz, né, lá o sentido de poder escolher, ter na carteira esse tipo de aplicação. Estamos também em processo de ter uma parceria para poder ter os investidores mais sofisticados, quem quer ter uma carteira, né? Poxa, o primeiro ponto é entender o cenário, entender o perfil de investidor. No segundo momento, nós termos acesso, né, acho que o mercado financeiro está muito homogêneo no sentido de nós termos acessos a produtos. Nós estamos fazendo nos próximos meses uma parceria para poder ampliar, então, essa oferta para o nosso cooperado, mas eu acho que é importante também levar, assim, que tudo que a gente faz é o nosso cooperado no centro, né? Então, fazendo sentido para ele, nós estaremos, com certeza, servindo ele da melhor forma possível, seja nos investimentos ou em qualquer produto, né? Esse é o pensamento. Então, é isso que nos diferencia do mercado. Produtos todos têm, né? Agora, a gente precisa criar produtos diferentes e que supram a necessidade desse cooperado. Então, muitas vezes, né, os cooperados, poxa, por que vocês não trabalham com tal produto? Olha, porque, né, assim, se a gente for fazer uma análise, né, como eu trouxe aqui de alguns indicadores, algumas situações, a gente acaba evitando, né, esse tipo de produto. Não é porque não queremos, é por ter uma análise muito criteriosa, né, e realmente entregar para o cooperado é o que a gente entende aí que ele vai ter um desempenho interessante no decorrer do tempo, né, passado dos anos. Não, no chat não há questões, não. Alguém tem alguma questão para fazer?
vou aproveitar e vou fazer uma. E aí tu reproduz o microfone. Médico que não faça parte da cooperativa Unicred, que queira ingressar agora e tem as suas aplicações num outro banco, qual é a oportunidade que vocês dão para esse médico, esse colega profissional da saúde? São médicos, dentistas, quem mais, né? Quais são essas? Exatamente, acho bem interessante isso. Bacana, doutora Clarissa. Então, a Unicred, ela começou, né, no setor da saúde. E, obviamente, hoje somos uma cooperativa, né, que temos a saúde, né, como nosso foco. E todo o produto que a gente desenvolve acaba sendo, né, para suprir, então, como eu disse, a necessidade desses cooperados. Então, nós temos diversas linhas, por exemplo, de crédito, e aqui, né, saindo um pouquinho do investimento, diversas linhas de crédito que podem ajudar esse profissional na sua carreira, né, linhas voltadas e estudadas para esse público. E na parte dos investimentos, aí entra como, né, todos os cooperados, que nossas aplicações já acabam tendo esse diferencial em relação ao mercado, né, acaba fazendo parte da cooperativa, sendo um cooperado, tendo a participação nas obras, tendo aplicações diferenciadas, né, e tudo isso, então, né, dentro de todos esses produtos acabam agregando aí a carreira, né, desse profissional. Muitas oportunidades que existem na Unicred para esse profissional da área da saúde poder estar trabalhando. Exato, a gente tem desde a parte dos investimentos, que é um pedacinho, né, do que nós temos que eu trouxe aqui hoje, até, como eu disse, as linhas de crédito, né, a nossa própria previdência, né, como eu mostrei, o patrimônio ali é muito importante. Então, o médico que está pensando lá no longo prazo, na aposentadoria, tem uma previdência onde tu tem um patrimônio que ele é bastante perene, e isso é muito importante. E a equipe, inclusive, de recepção de vocês, que é uma coisa que chama bastante atenção, né, Dani? Então, o atendimento personalizado e a receptividade é bastante importante também, é completamente diferente de uma outra instituição onde você vai lá e vai praticamente se autogerenciar, né? Então, realmente é uma coisa que chama bastante atenção, e esse é um trabalho que é diferente dentro da Unicred, me parece. É como a gente diz, né, doutora, para atender, a gente precisa entender. Então, esse é um trabalho que é feito, né, de forma bastante, colocado um esforço bastante forte em cima, que é o nosso relacionamento com o cooperado, né, porque no momento que a gente tem esse relacionamento, a gente acaba entendendo, consegue indicar produtos, né, que vão ali com o perfil dele, né, de acordo com as necessidades, então acaba entrando, né, em todos esses diferenciais aí que o Unicred coloca em relação ao mercado. Mas eu acho que é isso, assim, se alguém mais tem alguma questão, eu estou vendo aqui no chat só parabenizando a Unicred, agradecendo a palestra. E alguém mais? Fundo garantidor, Guilherme. Então, o nosso fundo garantidor, assim como as instituições financeiras têm o fundo garantidor de crédito, nós temos o FGCOP, né, que é o fundo garantidor das cooperativas. E a gente também garante, né, as nossas aplicações também estão garantidas até R$250 mil. Então, isso é muito importante para o investidor lá de renda fixa, né, que acaba tendo seus investimentos. A cooperativa também tem o fundo garantidor, né, que acaba trazendo uma segurança, né, na hora que o cooperado investe na Unicred. Então, além da solidez, né, obviamente, dos nossos cooperados, né, do setor que a gente atua, como eu mostrei os números, a gente tem o fundo garantidor. Nas entrelinhas de alguns investimentos,
Essa é uma pergunta interessante, doutor Serra. O doutor Serra perguntou em relação à liquidez dos investimentos, né? E hoje, assim, com o crescimento do mercado, a gente vê que muitas vezes não fica tão claro para os investidores como é que funciona a liquidez dos ativos. Hoje à tarde mesmo eu estava conversando com um investidor, né, que tem lá as aplicações em renda fixa e acha que tem liquidez, mas no fim ele não tem liquidez, né? E a gente vê cada vez mais com essa democratização também, muitas vezes o investidor alocando, né, em produtos que ele ali na frente acaba entendendo de outra forma. Então, na Unicred a gente preza muito pela liquidez, a gente tenta fazer, né, o melhor, assim, chegar no limite do melhor cálculo para a gente entregar uma rentabilidade interessante com a liquidez. Salvo alguns produtos específicos que a gente possa desenvolver, que a gente vai ter uma liquidez um pouco diferente, mas, na média, né, a maioria das nossas aplicações, a aplicação convencional conta com liquidez imediata. Então, além de ter uma rentabilidade, né, como nós vimos no ano de 2021, que rendeu ali 126%, nós pegarmos uma aplicação médica de uma instituição, vai girar na casa de 95% a 100% do CDI com liquidez, né? Então, realmente, uma aplicação bastante diferenciada, e a liquidez é um dos principais pilares, né, e pontos aí que o investidor acaba tendo esse benefício. O potencial cooperado para a gente comparar o que é oferecido para ele e a gente analisar como podemos questionar. Bom, então, gente, a questão da liquidez, na verdade, a liquidez nada mais é do que a gente ter acesso ao nosso dinheiro quando a gente precisar. Então, quando a gente vai lá no banco e na Unicred, ou numa instituição, ou numa aplicação, e precisa de acesso a esse recurso, a gente tem que entender se esse investimento possui liquidez, né, que é esse acesso imediato. Na Unicred, então, 95% das nossas aplicações contam com liquidez imediata, né, grande parte delas. E também a questão de fazer comparativos, né? Então, assim, a gente tem que entender o nosso perfil de investidor, o que a gente está buscando no início da gente fazer uma aplicação, né? E a gente preza muito por isso, né? Tem esse cuidado muito grande. Então, todo cooperado que quiser fazer uma análise dos seus investimentos, que quiser entender se está enquadrado, se não está, como que pode melhorar, a gente nos coloca à disposição também para estar fazendo e ajudando, né, com esse trabalho. Eu quero aplicar um valor X. Eu tenho que ir lá e perguntar quais são as aplicações, o que eu vou optar, ou é uma coisa global. Eu quero aplicar e já vai direto para aquela aplicação. Não sei se eu preciso entender. Sim, legal. Bom, hoje nós temos, então, diversas aplicações. Qual que é o mais indicado? O indicado é que você converse com o seu gerente, né, que ele possa te entender e ele vai te indicar uma determinada aplicação. Temos também acesso, né, de forma fácil a aplicações, mas o ideal seria conversar com o gerente, né, fazer esse entendimento e aí sim a gente vai poder indicar qual é a melhor aplicação. Nós trabalhávamos na renda fixa, né, que é a aplicação convencional, com RDC e com LCI. No momento, nós temos o RDC. Estamos fazendo outro RDC, lastreado à inflação, e aí, nesse tipo de cenário, a gente precisa entender o que melhor vai se enquadrar, né, para cada cooperado. Então, assim, temos aplicações convencionais, que é de fácil aplicação, mas o ideal sempre é buscar ajuda, né, do seu gerente para a gente poder alocar da melhor maneira. Hoje nós temos previdência, temos renda fixa, 2 tipos de renda fixa, e aí são várias faixas, né, que a gente pode estar enquadrado. Temos, com alguns parceiros, fundos de investimentos, né, para investidores mais sofisticados. Então, assim, são bastante, uma gama bem grande, né, de produtos.
quem quer correr mais risco, né? Tem o risco, como eu mostrei ali, uma oscilação, por exemplo, de vai montar a carteira, tu vai entender lá, ó, tu vai ter uma oscilação máxima aqui de 6%. Como é que tu ficaria? Ah, tu vai alocar 100 mil reais. Se cair para 94, ok? Ok, bom, a perspectiva desse investimento é render tanto. Então, esse tipo de análise tem que ser feita no momento que for fazer a aplicação, né? Porque depois que a gente faz, aí, ali no meio, a gente não pode sair no pior momento, né? Que a gente tem visto, pego muitos casos hoje, né, com crescimento muito forte do mercado financeiro, a gente vê muito isso. Então, assim, na Unicred nós temos as aplicações conservadoras, né, e são poucos tipos dessas aplicações, justamente porque a gente entende, né, que supre a necessidade do cooperado, e temos diversas outras aplicações que a gente pode, entendendo, né, o que você quer, a gente vai lhe atender, né? Não vamos deixar na mão, digamos assim, mas a diferença é que a gente costuma fazer todo esse entendimento e colocar toda essa explicação no primeiro momento. Eu acho que é isso, então, Guilherme. Eu agradeço porque o questionamento foi importante, esse debate foi bem legal, a gente acaba puxando para a gente aquela dúvida que a gente tinha lá, nossa, não perguntamos ainda. Então, realmente, né, é bastante interessante. Quero agradecer mais uma vez à Unicred por estar conosco nessa parceria. A Associação Médica de Pelotas tem a agradecer a vocês por estarem conosco e por continuarem conosco. A gente está aguardando o próximo evento, tá, Dani? Agora é contigo, tá bom? Muito obrigada, Guilherme. Obrigado, Muito obrigada gente. a todos. Obrigado.